E além disso, tem programas Boa tarde a todos, a todas. Mais uma vez estamos aqui juntos, agradecemos a presença. Vamos começar com a nossa terceira conferência do evento, a primeira do dia. Temos o prazer de receber a doutora Laura Marcelo. Para muitos de nós é uma pessoa da casa, né? Mas na verdade a doutora é uma professora que vem frequentemente a Córdoba, mas é do Uruguai. A professora Laura é doutora em Ciências da Linguagem aqui por essa universidade, com menção em Literaturas e Culturas Comparadas. Professora agregada de língua portuguesa e de língua francesa, coordenadora acadêmica da formação docente no nível de pós-graduação e educação permanente nas áreas de espanhol e português e línguas estrangeiras da Universidade da República. Também é tradutora literária, com mais de 30 publicações de livros. Foi diretora do Centro de Línguas Estrangeiras da Universidade da República entre 2005 e 2016 e coordenadora muito ativa do núcleo PELSE, Português, Espanhol, Línguas Segundas e Estrangeiras, da Associação de Universidades do Grupo Montevideo, entre 2009 e 2016. Hoje está com a gente para falar do Uruguai, dos modos uruguaios da lusofonia, do apagamento à emergência. Quem puder, quem teve a sorte de ter tempo e disponibilidade para estar aqui, pode presenciar, né, essa conferência, mas queríamos avisar que essas conferências e as outras estão sendo retransmitidas a partir do site da nossa faculdade, no link, né, onde tem acesso às conferências, né? Então, se vocês quiserem divulgar, com conhecidos, com pessoas que não puderam chegar, né, está feito o aviso. E também estão sendo gravadas, provavelmente sejam disponibilizadas em algum momento no site da faculdade. Professora Laura, bem-vinda. Um prazer ter recebido esse convite para estar com vocês mais uma vez. Eu tenho muito carinho por essa cidade e é um convite que muito me honra, como também me honra muito a amizade que eu tenho com o Richard, que vai além do trabalho que fazemos juntos na AUGM, no Núcleo PELSE, e vocês sabem que é assim, né? Agradeço muito. Também agradeço essa oportunidade de falar do Uruguai e da lusofonia do Uruguai, que pode ser uma surpresa para muitos de vocês, né? O Uruguai é lusófono, sim, o Uruguai é lusófono. E escutando as palavras da decana e da Marisa, eu fiquei muito contente, porque vocês vão encontrar ecos, ressonâncias, se diz em português, das palavras delas com relação ao título muito bem escolhido para esse evento, que eu reproduzo de alguma maneira aí, que vai estar presente, e muitas das ideias que elas expuseram o outro dia vão estar presentes, sem saber, né, na minha palestra. Então, quando eu comecei a pensar, quando recebi o convite, nos modos da lusofonia uruguaia, tem várias dimensões, né? Tem a dimensão histórica, a dimensão linguística, a dimensão cultural, que se declina em artística, literária e outras expressões. E tem a ver também, eu podia escolher várias exposições, com o trabalho em redes, a cooperação internacional, que é muito importante, que temos desenvolvido, né, para a formação de professores, mobilidade, poderia ter ido por aí. Também poderia ter ido pela cooperação internacional, porque essa seria a cooperação regional, com a recente incorporação do Uruguai como país observador da CPLP. Mas quando eu recebi o convite, eu tinha que decidir, e ainda não estava sendo aprovada essa candidatura, então o Richard também tinha me dito, por que você não fala também de aspectos culturais? E então eu vou fazer uma mistura de elementos literários e linguísticos, vocês vão apreciar por quê, e que tem a ver também com algumas alusões históricas.
Pensar, eu vou ler um pouco e falar um pouco para não me perder. Pensar, então, em modos de ser lusófono no Uruguai nos remete para um processo ainda em andamento, em construção, mas também para uma parte histórica muito importante de nossa sociedade, que é anterior à colonização espanhola. Portanto, para formas diversas de pensar o espaço e a cultura a que pertencemos, bem como as línguas ou variedades de línguas em que expressamos esses aspectos, essas dimensões, e os apagamentos de que algumas foram objeto. Então, vou começar já com exemplos do que pode ser escutado, visto ou lido no Uruguai atual. Não em Montevidéu, o esclarecer que estávamos falando aí, mas do nosso jeito, isso já está escrito, hein? É preciso oralizar, não é? Bom, aí está a chave, hein? Esses são 2 títulos de músicas, de poemas, músicas de um poeta uruguaio que escreve em portunhol, que se chama Tito de Mello. Aí vocês têm o título do seu disco primeiro, que é de 2002, e depois do seu livro. Quer dizer, esse é um fenômeno importante. Primeiro ele cantou, depois ele transcreveu o que ele cantava, e só depois foi para a imprensa, foi para o livro, né? Foi para a questão da literaturização da oralidade, ou da oralitura, ou da oratura, né? A passagem das literaturas orais, que parece uma contradição, etimologicamente, para a escrita, para a transcrição. E aí, simplesmente para vocês verem, muito rapidamente, né, são os títulos dos poemas musicalizados por ele, e vocês vão achar outros aí, que eu vou retomar depois. Do Nosso Jeito, número 15, o samba. Vem pra cá que te ensinemos, por exemplo, canção. Bom, o que é isso, então? Que pode provocar reações um pouco, bom, inclusive de preconceito, né? Mas o português é esse? Bom, é exatamente uma mistura que às vezes parece português, às vezes parece espanhol, mas que é a língua materna de uma grande parte da população uruguaia. Uruguai tem uma fronteira enorme. Bom, para o Uruguai, né? Mesmo que somos o anão zangado do Mercosul, como nos disseram vocês, os brasileiros que estão por aí. Isso está sendo filmado. Foi um artigo da Veja muito famoso para a gente, né? E aí são uns quantos quilômetros de fronteira completamente aberta. Então, essa é a língua 1 dessa população, que eles mesmos chamam de mistureba, e que está presente nas cidades gêmeas. Aí vocês têm toda a região toda. Para a gente são 4 cidades gêmeas, que tem o único limite físico, muitas vezes, é atravessar a rua, não é? Elas são, aí tem um erro de todas as maneiras, Artigas, Quaraí, eu vou pronunciar nas línguas, Quaraí do lado brasileiro, Artigas em espanhol, Artiga em portunhol. Depois tem Santana do Livramento, Ribeira, Jaguarão, Rio Branco, Jaguarão e Rio Branco em espanhol, não é Rio Blanco, é Rio Branco. E Chuy, bom, Chuy, tá? Essas são nossas 4 cidades gêmeas. Na realidade, então, temos que ir bem para trás no tempo, porque, contrariamente ao que se pensa, que ainda se pensa, inclusive os uruguaios pensam, né? Esse fenômeno sociolinguístico do portunhol não tem nada a ver com uma possível migração moderna dos brasileiros, quer dizer, migrações de agora, ou inclusive a invasão das indústrias culturais. Esses fenômenos existem, obviamente, que nas cidades gêmeas
as novelas que se vêem, inclusive a televisão toda e a música toda que se escuta é brasileira, tá? Mas esses fenômenos são bem mais recentes. Temos que ir bem para trás, então, na história, como eu dizia, porque a população originária dessa região toda, que vocês também conhecem, era Guarani, no início. Isso sabemos todos. A partir do século XVII começam as missões jesuíticas e se produz, para o caso do atual Uruguai, a primeira conquista do nosso território pelos portugueses. Então, como eu disse, a primeira língua colonizadora foi o português. E o período colonial vai se caracterizar pela luta permanente entre espanhóis e portugueses, como vocês sabem também, para fazer recuar ou avançar aquela famosa linha de Tordesilhas de 1494, que deu esse território à coroa espanhola. Então, os portugueses não ficaram quietos um tempo bastante importante. Então, essa dupla colonização ibérica e portuguesa e espanhola fez com que, desde as origens de nossa criação como nação e até hoje em dia, o Uruguai apresente, pelo menos desde essa perspectiva, duas regiões com culturas e tradições diferenciadas. Não sei se as cores se veem. Bom, aí tem o Rio Negro, não é? E as duas grandes regiões que têm culturas e identidades diferenciadas. Dois Uruguais, então. E naquele contexto, a fundação das cidades gêmeas, justamente, foi feita, por um lado, pelos portugueses primeiro, para fazer recuar o avanço espanhol, e depois os espanhóis vieram fundar cidades do lado hispânico, tá? Atravessando a rua. Bem, então temos esses dois lados do Uruguai com dois substratos culturais e linguísticos diferentes. Por um lado, o centro-sul e o litoral oeste, hispânico, diríamos, e, por outro, o norte e o nordeste, que são lusófonos, com diversos graus, nuances de portuguesidade, digamos, né? E, então, isso faz com que, atualmente, o português no Uruguai é língua materna, língua segunda, língua estrangeira, porque Montevidéu é língua estrangeira, e língua de herança, é o meu caso, né? Por exemplo. Tá? Eu sou uruguaia, né? Mas de mãe brasileira. E a maneira de eu aprender o português foi muito especial também, mas não é essa a ocasião, né? Então, no entanto, a consolidação da nova nação veio acompanhada, sim, da unificação linguística, não através da Constituição. O Uruguai não tem língua oficial, não temos língua oficial, e acho que não vamos ter nunca, o que pode ser considerado uma vantagem em algum aspecto, mas tivemos, sim, no âmbito educacional, uma lei de 1877, a Lei de Educação General Comum, a Lei de Educação Comum, desculpem, a General veio depois. O que é isso? Eu aí errei, né? Estamos falando de 1877, que foi feita pelo nosso Sarmiento, digamos, José Pedro Varela, que instituiu a escola laica, primeiro laica, gratuita e obrigatória, e o ensino do espanhol como língua de escolarização. Foi por aí que começou essa hegemonia, digamos, né, pela escola. E por trás dessa construção política achava-se uma escolha de relato da nação, como sabemos todos aqui, porque acontece com a Argentina, acontece com o Chile, com o Brasil, de uma nação homogênea e monolíngue. Homogênea do ponto de vista étnico, esse relato voluntarista, digamos, e monolíngue do ponto de vista das relações linguísticas. Mas esse bilinguismo não foi o único resultado desse planejamento que existiu, linguístico, hispanizador, imposto pelas autoridades. Naquele espaço configurou-se também uma sociedade diglóstica,
de certa complexidade. Escola obrigatória, espanhol na escola. Bem, e como eu vou seguir bem de perto nossos estudosos do Instituto de Linguística da Universidade da República, Luis Beares, que vocês devem conhecer, Graciela Barrios, Adolfo Lizancin, que foi nosso decano, que estudaram faz muito tempo já esta questão desse fenômeno sociolinguístico. Então, Luis Beares diz o seguinte: a sociedade fronteiriça se transformou paulatinamente de monolíngua portuguesa. Então, é o processo inverso do que a gente pensa, né? En bilingüe hispano-portuguesa. De hecho, una variedad subestándar del portugués con fuerte influencia del español. Isso foi escrito lá em 84, né? Quando eles retomaram estudos que já tinham sido feitos desde a década de 40 por nosso precursor foi José Pedro Rona. Foi o primeiro pesquisador uruguaio que começou a estudar esses assuntos e logo depois com uma equipe de alemães que vieram e que trabalharam também com Adolfo Lizancin. Os alemães sempre estudaram essas questões. Então, essa sociedade de Glóssica, eu vou também mostrar para vocês artistas de lá. Bosques enfeitiçados. Não é? Eu acho que é um artista de Ribeira. E, de acordo justamente em que consiste essa complexidade, né? De acordo com Beares, enquanto as classes média e alta têm o espanhol como língua 1 e, opcionalmente, o português como língua 2, uma variedade do português como língua 2, a classe baixa tem como língua 1 uma variedade do português e o espanhol estándar é uma língua que eles aprendem na escola, não é? Quer dizer, ela se superpõe também, principalmente através de todos os ambientes formais, como em toda a situação de glóssica. Mas realmente eles vão aprender essa língua na escola e isso vai provocar desfasagens, tormentos, inclusive em alguns casos, como chama Gleason, quando ele fala da diglossia no Caribe, né? O tormento da diglossia, que cada um resolve de maneiras diferentes. Dentre os efeitos da situação de glóssica, esse sentimento então de desajuste e o preconceito que foi muito alimentado durante a ditadura, porque houve campanhas durante a ditadura de hablemos bien el español. Então, esse hablemos bien el español não ia para a correção do espanhol em si, era contra essa língua materna de grande parte dos departamentos aí do Norte e do Nordeste que vocês viram. E começa a se falar de problema, o problema do portunhol, o problema da fronteira, né? Graciela Barrios, quando a gente considera que um problema é lingüístico, está refiriéndose a que el lenguaje es una manifestación de la cultura, una función simbólica del comportamiento. Por que é problema? Para quem que é problema? Para aquela situação onde tem conflito, onde tem uma imposição. Então, começa a ser problema para as duas partes, mas por razões diferentes, né? Aí vocês têm também outro artista e com aquela frase escrita em portunhol: no céu não tem fronteira. E esse grupo que se chama Língua Mãe, é um nome simbólico, né? Um grupo de artistas que fazem poesia, música e também a parte pictórica, né? Daí da fronteira também. Daí, então, essa problematização que a Graciela Barros coloca aí, tem uma série de termos que vão expressar a rejeição também para os falantes dessa variedade. Quando eu comecei, eu disse que eles mesmos, muitas vezes, falam da mistura que eles falam, da mistureba, e tem outros termos. Brasileiro, mas brasileiro pejorativamente. Você fala, vou falar brasileiro, não é? Bajano, que aqui na Argentina, o de bajano também existe, não é para se referir, não. Eu pensei que nós tivéssemos tirado dos argentinos, porque muitas coisas nós tiramos dos argentinos, mas não foi.
Bueno, Bajano, que na realidade está sendo associado à Bahia, né? Mas é o brasileiro em geral. Então, isso para falar do idioma, né? Da variedade. Carimbau, entreverado. Hablamos el entreverado. Hablamos entreverado y se habla el entreverado. E rompidioma, que na realidade é um insulto, né? Mas que vai ser deconstruído pelos artistas, pelos poetas, o rompidioma. E, para que vocês vejam, isso foi muito estudado pelos colegas que eu mencionei, a questão das representações dos próprios falantes, dessa estigmatização. Aqui tem um informante de uma localidade tranqueira em Ribeira. En realidad somos unos rompeidiomas, porque no hablamos el brasileiro ni el español. Ahí tem nuances, ¿no? En realidad es un entrevero. Esto que hablamos no es nada. Diretamente, essa negação é que é imposta pelos discursos que eles recebem das autoridades, que receberam durante muito tempo e que fizeram parte, fazem ainda parte das culturas de ensinar, que devem ser revistas, né? As culturas de ensinar na fronteira não devem ser as mesmas que na capital, por exemplo, né? Bom, então, vejamos como é evidenciada essa diglossia pelos escritores. Então, aí eu vou mostrar para vocês, não sei se alguém conhece um poeta jovem que se chama Fabián Severo. Quem conhece? Bom, ela conhece tudo. Bom, aqui temos um poema que se chama 10. 1, 2, 3, 10. Tem muita coisa aí, né? Fabián Severo, poema 10. Essa literatura é bem recente, de 2010. É recente, né? Bom, o Fabián nasceu em Artigas, é a capital do departamento mais nórdica do Uruguai, mas ele mora em Montevideo. E, na realidade, ele se apropriou do portunhol quando ele foi morar em Montevideo. Até esse momento, o que tinha acontecido com ele? Ele tinha negado. E quando ele se formou como professor de literatura, aí ele começou a refletir sobre o que estava acontecendo com ele e sua identidade, né? E neste poema, não são apenas as línguas, vocês veem que as línguas interagem entre elas. Uma é minha língua e a outra é la língua que ele saca, se la saca dicionário, não? La língua, estão as duas línguas aí misturadas. Não são, então, apenas essas duas línguas que interagem na fala, através de seus componentes morfossintáticos e ortográficos, porque tem mistura da ortografia do português estándar e do espanhol estándar, mas também os mundos e os modos que elas representam. Aí temos língua como minha, o possessivo, né, a questão da identidade, e a outra, a espanhola, o que ela está fazendo? Justamente, ela está indo contra aquele dicionário que impõe uma norma que é a do espanhol estándar. Também temos aí, uma encenação da diglossia com o símbolo da cartografia questionada. Em cima dos mapas tem um pagode, a música é brasileira. A música aí é a brasileira. E também tem, simbolizando a escola, a moña, a túnica e a moña. Essa é a imagem de qualquer criança no Uruguai que vai a essa escola pública, laica, obrigatória que eu mencionei. A moña. É um símbolo do Uruguai. Não é? Bem, quem é uruguaio, quem foi, vai chorar. Mas ele está questionando essa escola. Porque faz com a túnica e a moña uma cometa para voar livre e solta pelo céu. Tá? Então, essa necessidade de, através da reação do menino já adulto, porque o Fabián, o poeta adulto, que está se olhando quando era menino, do que ele sofreu. E ele questiona todos os termos dessa cena matriz geradora da culpabilização
simbolizada pela escola, e ele reverte os significados da dominação hegemônica. O normativismo linguístico, simbolizado pelo dicionário, mediante o que ele faz, que é uma transcrição ou uma transcriação do portunhol, e o duplo significado do termo nos dois idiomas. Bom, então, como eu dizia, essa literatura, essa é uma amostra, né, bem recente. Isto não significa que o portunhol seja ensinado nas escolas, é outra história, não é ensinado o portunhol. O que passamos a fazer é respeitar a língua materna, a língua daquela população, e principalmente as professoras de primeiro grau tinham o maior conflito, porque elas mesmas falavam essa língua e tinham que corrigir a própria língua na escola. Então, elas eram agentes daquela questão, não é, de culpabilização. E para entender como é que passamos desse apagamento à emergência de poetas que se animam a escrever, porque as primeiras vezes que eles publicaram, ele não foi o primeiro, né? Tinha uma reação verdadeiramente, não era em qualquer editorial que eles podiam publicar, etc., né? Foi necessário também que o Uruguai descobra também o que significa fronteira, o que significa como terceiro espaço, para falar do conceito do Mibaba, ou entre lugar, para tomar o conceito do Silvio Santiago, né? Com esse descobrimento do que significa a fronteira e com os estudos que foram feitos, principalmente através do fenômeno sociolinguístico, houve no Uruguai, e na fronteira uruguaia, uma reconfiguração do espanhol como língua segunda. Isso não significa que esteja sendo ensinada como língua segunda, é um passo que ainda não se fez, não é? E é necessário que os professores, não apenas de espanhol, mas os professores de todas as matérias do ensino secundário da escola, tenham essa consciência de que a língua que eles estão usando é uma língua 2 para essa população, para essas crianças. Também teve esse fenômeno inverso, uma espanholização dos 4 DPU. Os 4 DPUs eram os dialetos do português do Uruguai, estudados pelos pesquisadores, mais ou menos por localidade em torno dessas cidades gêmeas. Hoje em dia se considera que, dada essa evolução, temos uma variedade com algumas nuances, mas já não 4 dialetos. E o nome científico técnico é PU, Português do Uruguai. Isso, concentração dos traços numa única variedade, se considera uma variedade do português. Esse é um resumo que eu tirei da Eliana Sturza, a professora colega nossa de Santa Maria, onde ela resume bem direitinho, né, quais são os grandes nomes desses estudos, dessas pesquisas, desde Rona, no ano 65, mas ele tinha começado antes, e a evolução também na terminologia. Passamos do dialecto fronteiriço português, escrito assim, né? Depois dialecto fronteiriço portunhol, aí começamos a reivindicar o uso do termo portunhol para a ciência. Os DPUs, na época do Elisa Ensino, que foi nosso decano linguista, nos anos 80, diretor na minha tese, e o português do Uruguai a partir mais ou menos dos estudos de Ana Maria Carvalho, que na realidade ela está na academia estadunidense, mas ela era gaúcha, acho que ela estudou muito a fronteira. Bom, infelizmente, isso é muito bonito, mas a realidade sociolinguística que recém foi esboçada ainda não faz parte das políticas e do planejamento linguístico reais, isto é, das culturas de aprender e de ensinar docentes e de formar docentes do nosso sistema educacional. Aliás, trata-se não apenas de uma realidade pouco assumida pelas autoridades, mas de uma verdadeira dinâmica de um processo sempre em evolução, em andamento, em que, paralelamente ao lento reconhecimento e apropriação identitários dos habitantes, que agora sim eles falam com um pouquinho mais de orgulho da sua língua, e tem, portanto, caminhos atitudinais, esses outros processos se deram sem que as autoridades
oficiais, não é, que se ocupam da educação, tenham acompanhado isso realmente. Como contradição, apareceu o Mercosul, anos 90. O Mercosul não podia ser ignorado. Os ministros assinaram tratados em que se engajavam, se comprometiam a ensinar as línguas. Bom, o Uruguai não se comprometeu a ensinar obrigatoriamente o português. Não tem lei para isso. Não tem lei para a língua oficial. Como é que vai ter lei para ensinar outra língua? Mas, inclusive, o que é interessante de se ver é que a argumentação para começar a olhar, bom, a necessidade, por causa daqueles compromissos, de começar a ensinar português e de formar professores, é de outra natureza, não é de ordem histórica, nem sociolinguística para contemplar aquela população, é de ordem político-regional. Bom, temos um vizinho grande, não é? Temos que aprender a língua do vizinho, por razões políticas, né? E aí então tivemos, aí está, essa lei que eu errei hoje, né? Essa lei que é mais nova, de 2008, Lei de Educação General, que fala da existência, da presença de 3 línguas no Uruguai: espanhol do Uruguai, português do Uruguai e língua de sinais do Uruguai. Tá? Esquecendo também as línguas das levas migratórias, e eu devo dizer que, infelizmente, no Uruguai não temos línguas indígenas, porque a população indígena foi aniquilada. Agora tem uma revisão disso, tem movimentos de reivindicação muito polemizados, muito questionados, mas que estão começando a surgir e reivindicando suas origens indígenas. É bem polêmico, está começando na nossa universidade também e com grupos, né? Grupos que reivindicam isso. Bom, então, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas por que está acontecendo isso? É que por trás dessa encruzilhada de interesses diferentes, né, temos ainda no Uruguai as dimensões ideológica e identitária muito forte, em que ainda hoje o avanço do português é sentido como uma ameaça. Quem não sabe português no Uruguai, e falo das autoridades também, quem não tem contato de algum modo com esse mundo lusófono, que muitas pessoas no Uruguai têm, muita parte da população, então, nem que seja por causa da música, bom, quem não tem isso tem preconceito, tem rejeição ainda, tá? Eles vão te dizer, a gente não tem preconceito, brasileiro é simpático, nos entendemos todos, mas quando chega o momento de tomar decisões sobre o ensino de português, aí eu quero ver por que está acontecendo, porque o português nem sequer na currícula, ele é opcional como as outras línguas, italiano, francês, alemão. Então surge assim de preconceito e pressupostos. E daí o apagamento, né, e essa lenta emergência que se faz através dos artistas. O papel dos artistas sempre é fundamental. O paradoxo do Uruguai eu já estava falando disso em 97, no primeiro concílio, e nada mudou até agora, né? É que o Uruguai tem um relato de uma identidade nacional sustentada na língua espanhola até a criação do Mercosul, e depois, contradizendo isso, a suposta necessidade de uma construção de identidade regional que implicaria o reconhecimento do Estatuto do Português. Estamos nessa tensão e num falso imaginário de que o espanhol é a língua nacional, mas não está dito em lugar nenhum, e que o português seria a língua regional. Para muitos uruguaios, o português não é língua regional. Só porque está dito pelo Mercosul. Seria. Então, como assinava, voltando para a questão da fronteira, como é que se vive isso na fronteira? A Alejandra Ribeiro, que tem feito um curso comigo sobre essa questão da tensão entre as culturas e as línguas dominantes e as línguas das culturas dominadas, fala isto.
En términos culturales, la zona fronteriza se caracteriza históricamente por poseer una base guaraní misionera, que es compartilhada con vocês, tener como lengua de dominio al portugués, impuesta sobre el guaraní, y relegar al español a una presencia esporádica. Esto ha configurado, Rivero es de Rivera, Alejandro Rivero. Esto ha configurado a la zona de frontera como un territorio que genera incertidumbre en lo que respecta al grado de pertenencia a tal o qual nacionalidade. Então, o que me interessa a mim particularmente, que eu estou tentando trazer para vocês, é essa questão que eu falei, e qual é a escolha da língua feita pelos escritores quando eles vão se expressar. Porque escolher escrever em portunhol é uma decisão ideológica importantíssima. Em qualquer lugar seria uma... Vocês têm também o portunhol selvagem nas missões. E essa literatura. E os processos decorrentes dessa decisão nos planos discursivo e ideológico. Quais são as estratégias, os recursos dos escritores? Já vimos esse poeminha do Fabiano. Eu acho que essas são literaturas identitárias também, literaturas de resistência que focalizam as epistemologias fronteiriças, de que fala Mignolo, um argentino, Walter Mignolo, que tem trabalhado muito essa questão das epistemologias fronteiriças, com estratégias e recursos em que, segundo Hernández, cada palavra ou expressão ajena al sistema lingüístico ou cultural dominante emerge, por isso que eu falo de emergência, como uma sinécdoque de la cultura dominada. Eu acho isso apaixonante, desculpe, mas agora vamos ver alguns exemplos. Sim? E outra coisa interessante que eu me dei conta como montevideana estudando isso é a colonização que nós fazemos desde o sul, no Uruguai, né? A colonização sulina, não é? A hegemonia de Montevideo sobre o resto do país. E como isso vai ser expressado, também é Ribeiro que me fez dar conta disso. Além disso, essa fronteiridade passada para a literatura, né? O português do Uruguai era considerado, além de tudo, uma língua ágrafa. Mas, como eu disse no começo, às vezes você vê cartazes na rua que estão escritos em portunhol, então não é uma língua ágrafa. Só que não existe digamos, uma homogeneização na transcrição. Todos transcrevem como eles querem, como eles podem. Tá? Isso passado para os escritores já é outra questão, porque aí tem um estilo que vai ser trabalhado. O que é importante é que essas literaturas vão ser uma denúncia, não é? E uma emergência da língua e da cultura minorizadas, o portunhol como resistência, e como dizia o Beares, é uma variedade linguística escasamente legislada, ou quase não legislada, e maniatada por as gramáticas e os dicionários. Obviamente, Fabian Severo, que é professor de literatura, leu, não é, essas questões colocadas por Beares, quando justamente pega a questão do dicionário, né? Então, já entrando na questão da literatura, Fernández Garcia, sim, e das novas expressões em portunhol, ele fala de a diferença de los DPU, este portunhol de nuevo cuño, que tiene en la red, além disso tem a questão das redes, uma imensa área de difusão. Língua mãe, por exemplo, é mais conhecida através da rede, não? Parece surgir en términos simbólicos y de representación lingüística con una impronta de transgresión frente a las políticas lingüísticas homogeneizadoras de los respectivos estados y como expresión de una nueva identidad grupal que lo prestigia. A situação ficou invertida, porque não era uma língua de prestígio. Então, aí eu vou já dar os exemplos dos modos diversos da portunholidade, que se expressa através de diferentes graus de portunholização ou criolização, se vocês quiserem, que é uma categoria também do discurso. Uma coisa é portunhol na literatura e outra coisa é literatura em portunhol.
O portunhol na literatura é mais fácil de se ver, porque os uruguaios da fronteira, os uruguaios brasileiros da fronteira não são os primeiros. Isso tem sido feito, continua sendo feito em todas aquelas literaturas que têm um passado colonial, em literaturas africanas, lusófonas, caribenhas, francófonas, etc. Então, esses recursos que eu vou falar, vocês veem em autores como Nhakoto, Wanenga Chitu, etc. Né? Inserção de palavras, essa é a mais evidente, cenismos, adopção de estruturas gramaticais e de elementos pragmáticos que subvertem a língua dominante, aí é um recurso mais interessante, porque nem sempre é visível imediatamente, né, logo. E a língua ou a variedade marginalizada se instalam em interstícios aparentes. Porque, na verdade, é a trama. E eu vou dar uma surpresa para vocês, porque vou começar por alguém que imagino que vocês conhecem, espero que isso esteja... Alfredo Citarrosa. Ele tem um pouquinho de portunhol em uma das músicas. Vocês conhecem? Vocês conhecem o Alfredo Citarrosa? Sim. Bom, aqui, só um momentinho, né? De ser feliz, decías anoche, oh dime por favor, bésame a mí, Estefanía, sé que tu corazón fala de mí, y eso es dolor, Estefanía. Bom, poderíamos continuar, então. Essa é uma famosa música do Alfredo. Aí eu vou mostrar para vocês. Stephanie, não há dolor mais atroz que ser feliz. Já com essa oração. Decías anoche, ouve-me por favor, bésame aqui. Stephanie, sei que tu coração fala de mim. E ele pronunciou o português, não é? Bom, essa é uma forma de portunholização do discurso. Alguns de vocês podem dizer, mas é só colocar alguma coisa em português. A mensagem é outra. Se vocês escutam a música, a mensagem é outra. É a presença que ele quis colocar dessa história de vida dele. Bom, vou continuar. Eu vou mostrar para vocês esses três poetas. Quero ver a todos. Desculpe o microfone. Agustín Ramón Vício, Olinto Maria Simões e Tito de Mello, que eles todos praticam de forma, no meu ponto de vista, progressiva, digamos, os graus de portunholização, desde os cenismos até uma transformação do discurso um pouquinho mais elaborada. Por exemplo, bom, vocês vão me dizer, isso tem em espanhol? Sim, mas qual é o recurso dele? Colocar as palavras em português ou em portunhol, porque cordão não está em português, está em portunhol, não tem a grafia do português. Le dice desaforos, e quando você vai ler esse poema, quando eles leem esses poemas, eles vão ler com a pronúncia do português, do portunhol, desaforos, não é? Mas ele preferiu se aproximar, colocar entre aspas, quer dizer, visibilizar essa presença, chamar a atenção sobre essa presença, porque você não pode ignorar as aspas, e, além disso, a sua transcrição é mais próxima da língua hegemônica. Temos que ver também a época dele, ele se animou a escrever assim, lá no interior, nos anos 40 e tantos. Não era fácil de impor uma coisa destas. Depois temos um exemplo já do Tito de Mello, já o título, né?
escuyambando el jehualén. El jehualén, el lenguaje. El jehualén, además, juega com jehualén. Bom, aí já se complica um pouquinho, ó. Ele também tem como recurso as aspas para visibilizar, mas tem outro tipo de hibridação aqui. Por ser del norte y por ser nacido en Rivera y cantarle a la bagaceira, dicen que soy atrasado. Aí tem também elementos gauchescos. Que me alimento de tijolo y rapadura. Que es muy poca mi cultura, porque le hablo entreverado. Que soy baiano, rompidioma e outra gerva, mi léxico na serva da cultura nacional. Bom, eu poderia imitar, mas acho que é uma falta de respeito ao portunhol. Às vezes me sai, às vezes não. Mas aí me saiu mais gauchesco. Inclusive, o sotaque riverense não é o mesmo do de Artigas, nem mesmo do de Itaquarembó, que é perto de Ribeira, né? Esses sotaques marcam, né? Então aí, além das aspas, tem, por exemplo, outras gervas que apareceu no Fabião também, essa falta entre parênteses de concordância entre o determinante e o substantivo, que na realidade é como eles falam, não é? E que também tem a ver com o nível popular dessa variedade. Tijolo, o problema de transcrever as sonoras e as surdas, né? Então, aí eles resolveram com o geísmo, não é? Que se parece, mas não é. Mas lá, por exemplo, o próprio Chico de Mello, se vocês leem isso em voz alta, vocês vão me matar. Ele é provocador, né? Ele é bem provocador. Não confunda cu com bunda. Esse é um título das músicas daquele livro, tá? Aí ele vai além e ele já faz uma transcrição mais provocadora que desorienta, e você tem que obrigatoriamente, ideologicamente, passar pela oralidade para entender a escrita. Então, é aquela situação invertida em que a língua e a cultura dominadas utilizam a grafia das línguas dominantes, que seria uma mistura de português e de espanhol, que não é nenhuma coisa nem a outra, porque o K, por exemplo, não pertence a nenhuma das duas para a transcrição. Então, ela se impõe, a língua dominada se impõe dessa maneira, porque provoca esse desassossego, né? Esse desajuste, e você tem que passar pelo oral. Bom, tem um disco que tem esse nome também. Agora, o uruguaio de Montevideo não vai entender isso, porque ele não pode ler isso com aquele prisma fonológico de quem sabe um pouco de português ou de portunhol. Isto já não se aguenta. Hay que ver la tarea que da esta curumina de muchachos, no hay calzón que aguante ni camisa que dure, ni dinheiro que alcance para comprar as regatas. Agustín Ramon Vício. É verdade que tem muito gauchesco aí, mas o que tem do portunhol? Tem a negação, não é? A transcrição da negação, que às vezes alterna entre não, como já vimos, ou nin, não é? Nin dinheiro que alcance, que é uma transcrição do levantamento do e, não é? Que alcance o como é que se chama esse fenômeno linguístico o rodacismo, né? Da substituição do L pelo R, já aí é comum ao espanhol e ao português. Bom, estou indo bem rápido porque queria chegar até o final antes de que passe a hora. E então estou voltando para ir terminando ao nosso jovem poeta Fabián Severo. O poema que eu li no início, que se chamava 10, faz parte desse livro que se chama Noite no Norte. Bom, pode ser lido Noite no Norte também, né? E que ele publicou primeiro assim, poemas em portunhol. E na segunda edição, por causas, bom, que tem a ver com o contexto, né? Ele decidiu colocar a tradução em espanhol e Poesia de la Fronteira. Aí teríamos para analisar por que ele escolheu, mas ele sempre reivindicou seu uso do portunhol. Agora faz uma semana só que ele fez umas declarações de que ele, na realidade, ele fala fabianês.
que ele quer escrever fabianamente e que já não se preocupa com essa questão, porque ele é assim, é a sua identidade misturada, ele é professor de literatura. Vira-Lata é o primeiro romance em portunhol, que ele vem de publicar também este ano. Vira-Lata, vocês imaginam a simbologia do nome Vira-Lata. Nenhum uruguaio sabe o que é vira-lata. Você vai nas livrarias, vem vira-lata, que é isso? Vira-lata, bom, eles podem associar com o cachorro, mas não tem nem ideia do que é. Tá? Uruguai do Sul, do Sul e do litoral oeste. Bom, então, vou mostrar para vocês outros exemplos do Fabian. Ele começa assim, o poema Uno, que não é é Uno. Vou escrever as lembranças para não esquecer. Bom, a questão da memória, muito importante para reconstruir ou, em alguns casos, construir verdadeiramente essa identidade. A memória, que no caso de Fabian, passa pela relação com a mãe. Muito importante a relação com a mãe. Ele nunca conheceu seu pai. A mãe, as avós, como sabemos, né, nas literaturas orais, as vozes dos velhos e das mulheres velhas na família são muito importantes para essa continuação da memória, resgate da memória a partir das histórias que elas contam. E o tom dele não é o dos outros poetas que vimos, do Chico de Mello, aquele humor. Não, aqui tem uma leve ironia nos poemas do Fabian. Esse outro livro de poemas, que se chama Viento de Nália, ele escolheu o título em espanhol, mas olha a mensagem, né? Nesta terra, não elige quem quer ser. E ele não é? Bom, além da mensagem, essa questão da divisão, não é? Identitária, e uma espécie de destino, né? E o vento sempre presente. O vento sempre presente aí. A diferencia de Melo, ainda Alejandro Rivero, Chito de Melo, el portuñol se introduce en el discurso poético de Fabián sin ningún elemento que lo resalte. No tenemos más as, no tenemos nada, ¿eh? Forma parte del discurrir lírico, construye el pensamiento poético y determina una forma de ver el mundo que se basa en el detenimiento sobre las cosas y su resignificación en el otro código. Porque os poemas do Fabian são sempre pequenas cenas assim, fundamentais, básicas, as mais cotidianas, não é? E, por exemplo, esse aqui, que aí vocês têm o Fabian. La soledad es cuando la noite encurra el día y los vecinos ainda no prendieron las luces. Vocês imaginam essa cena, né? Numa cidade do interior, né? E essa solidão terrível, né? Além disso, o Fabian é uma pessoa que vocês vão ter que conhecer. Ele é um sedutor, sua pessoa, assim, né? O que ele escreve é reflexo do que ele é. Bom, esse é o poema mais conhecido do Fabian e não sei se dá o tempo, eu gostaria que vocês escutassem dito por ele. Porque ele faz performances também com um amigo músico, Ernesto Díaz. Eu estou aqui e aqui. Aí na Feira Binacional do Livro Jaguarão. Es el primer poema que escribí en portuñol, ¿tá? Y los poemas no tienen título, sino que tienen número. 34. Mi madre falaba muy bien. Yo entendía. Fabi, andaba a hacer los deberes. Yo hacía. Fabi, traceme medio litro de leite. Yo tracía. Decí para doña Cora que a mañana le pago. Yo decía. De ella hizo gurí. Y yo deixaba. Mas mi maestra no entendía. Mandaba cartas en mi cuaderno, todo con rojo igualcito su cara, y asinaba y vayo. Mas mi madre no entendía. Le hizo para mí, hijo, y yo leía. Mas mi madre no entendía.
¿Qué fizeste, meu filho? Te disse que te portaras bien. Y yo me portaba. La historia se repitió por muchos meses. Mi maestra escribía, mas mi madre no entendía. Mi maestra escribía, mas mi madre no entendía. Entonces, cierto día mi madre entendió y dice: meu filho, tú terás que dejar la escuela. Bom, é a rebelião, né? A revolta contra essa hegemonia. Vocês gostariam de continuar escutando ele, né? Bom, eu já vou ter... Está tudo na internet? Vocês colocam o Fabião? Bom, aí está a letra do poema, não é? Que ele escolhe, de todas as maneiras, em alguns momentos, ele escolhe a cursiva, tá? Para ressaltar. E, para terminar, aí vocês têm uma apresentação dele com Ernesto Dias. Agora ele é bem conhecido no Uruguai, ele é respeitado, ele é conhecido. Para terminar, algumas mensagens dele, 13, o poema 13, antes eu queria ser uruguaio. Agora, quero ser daqui. E não se sabe o que é daqui. E esse último, que para mim, e já a minha última frase, eu acho que a descoberta da portunidade do Fabião veio depois da partida no processo cheio de dor, em que Fabião conclui que ele quer escrever fabianamente para literaturizar a resistência da memória como modo de resgate dos traços da cultura e da língua invisibilizadas, cuja emergência se faz através do sentimento de saudade que o liga inevitavelmente ao mundo e ao espaço lusófonos. Tua terra vai contigo, por mais que tu cruze um puente, buscando outra sombra, a javantar te lembrando com saudade de raiz. Muito obrigada. Acho que não vou falar só por mim, mas por todos. Nós somos que agradecemos, Laura, por essa ótima conferência em que a gente ficou mais próximo, mais perto desses modos uruguaios da lusofonia. Aqui no presente, podemos abrir um espaço para perguntas. Qualquer uno, já no título está... Qualquer uno. Qualquer uno. E tem uma das músicas, Me Solta Montevideo. Sim, sim. Começa com candombe e vai relatando que eles vão para o norte. São dois amigos que vão para o norte. E está passando o Rio Negro, mas aí é em espanhol. Quando passa o Rio Negro, começa aquele candombe, vai deixando, vai começando música brasileira e vai começando já cada vez mais o discurso certo portunhol. É portunhol. Esse produto é bem interessante. A expressão artística, eu acho que sobram umas palavras. Vocês têm que conhecer isso. E todos, em alguma medida, tivemos algum preconceito com relação a isso. Porque, inclusive nas nossas famílias, bom se falar o português ou o espanhol. Então, quando a gente ia para o norte, mas se você tem relação com pessoas do Rio Negro para... É impossível, é incontornável a questão do portunhol. Você vai vivendo quase sem saber perceber. Bom, fico contente que vocês conheceram essa parte do Uruguai.